Saudamos aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 35, para ler dos versos 9 a 15. Gênesis 35, leitura agora dos versos 9 a 15. Peço a você que deixe a sua Bíblia aberta, e nós utilizamos a projeção durante o culto, ela nos ajuda bastante, mas eu quero também lembrar os irmãos e não deixar que percamos o hábito de manusear a palavra de Deus, de trazer a Bíblia à igreja. Então vou pedir à dona Semiramis que, por favor, não passe os textos durante a mensagem. Vamos fazer esse povo abrir a Bíblia hoje, dona Semiramis, está certo? E aí então a gente vai ficar treinando aqui, porque as duas coisas são boas, a praticidade durante a projeção, mas também o nosso manuseio da palavra do Senhor. Agora a gente pode ler pela projeção. Vamos lá? Vamos ler juntos esses versículos? Leamos. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra nesta manhã. É com alegria que eu vejo alguns rostos de irmãos e amigos que nos visitam e de gente que esteve fora do nosso convívio por motivo de enfermidade, de viagem, e é muito bom receber a todos, mas para que a gente acompanhe com maior proveito o que nós vamos falar agora, eu preciso também, para aqueles que estiveram aqui em outra ocasião, mas para ajudar aqueles que estão aqui pela primeira vez, ouvindo essa exposição, fazer uma certa retrospectiva. Eu não me incomodo porque falar a mesma coisa várias vezes faz parte da tarefa de educação, não é? Quantas vezes a gente falou para o filho não colocar o dedo na tomada? Não, e várias vezes. E quantas vezes a gente precisa repisar os mesmos caminhos até fixá-los? Então eu vou pedir a atenção de todos, daqueles que já ouviram, para verificarem se de fato decoraram, entenderam, absorveram tudo, e daqueles que não ouviram a parte anterior, para que entendam conosco o contexto anterior a esta passagem que hoje estudamos, para que possamos absorvê-la com maior profundidade e proveito. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés, e a Bíblia não diz exatamente em que momento foi escrito, mas nós sabemos que Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo de Israel da escravidão no Egito. Isso aconteceu, segundo as melhores evidências arqueológicas, por volta do ano 1444 a.C. E Moisés vê a Deus lá no Monte Sinai. Deus lhe aparece numa sarça que está queimando, mas não se consome, e manda que ele vá até os patriarcas, cuja história estamos lendo. Abraão, Isaque e Jacó, na pessoa de seus descendentes, que estão escravizados no Egito. E diga para eles: Deus, o Criador dos céus e da terra, teve uma relação muito próxima com seus ancestrais e prometeu a eles que libertaria vocês da escravidão. Moisés, então, depois desse encontro com Deus, vai até o Egito, com sinais, com milagres, com as pragas. Ele destrói o Egito, mostrando a superioridade do Senhor em relação aos deuses egípcios. E ele vai diante da nação mais poderosa da época, e uma das mais poderosas existentes até os dias de hoje, ele vai tirar uma nação pequena, um povo inexpressivo da escravidão, mas um povo amado por Deus. Deus gosta destas rivalidades injustas. Deus gosta de se mostrar agindo quando as probabilidades são completamente desfavoráveis. E ele vai esperar um momento em que o Egito está no auge de sua glória,
em que Israel está completamente desprotegido, para mostrar que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e tirar da escravidão o povo de Israel. Moisés precisa convencer esse povo. Não é fácil. Afinal de contas, Faraó tem grande poder. Como será que as pessoas se sentiriam confiantes para seguir a liderança de Moisés em rebelião contra Faraó? Pode ter sido nesse momento que Moisés escreveu o livro de Gênesis, para mostrar a eles que Deus tinha feito muitas outras coisas no passado. Afinal de contas, as pragas não aconteceram numa semana. Nós estimamos, pela leitura do livro de Êxodo, que Moisés ficou cerca de 1 ano e meio realizando as pragas. Demorou. E nesse período houve tempo de sobra para que ele estivesse compondo o livro de Gênesis para dizer, gente, olha o que Deus já fez com relação a Abraão. Ele mandou Abraão para o Egito, e o faraó tentou se apossar da matriarca Sara, e Deus não deixou. E Abraão saiu do Egito com grandes riquezas e totalmente protegido por Deus. Certamente, nessas alturas da história, ler o livro de Gênesis seria muito proveitoso para os hebreus ali escravizados. Poderia encorajá-los. Outros acham que esse período de 1 ano e meio foi bastante turbulento, e que talvez Moisés não tivesse conseguido uma oportunidade de tranquilidade o suficiente para escrever o livro de Gênesis ali. Era praga de manhã, era problema de noite, era o faraó de tarde, era escravidão, né, no outro dia. Então, alguns sugerem que o livro de Gênesis foi escrito posteriormente. Depois que Moisés tirou o povo de Israel do Egito, caminhou com eles por 50 dias até o Monte Sinai, recebeu a lei de Deus ali, recebeu as tábuas da lei, houve o pecado da adoração ao bezerro, Deus purifica o povo, eles constroem o tabernáculo, saem em direção à terra prometida, e aí então mandam os espias de Cádiz Barneia para olhar o território, para traçar uma estratégia de conquista. Voltam os 12 espias, 2 deles, Josué e Caleb, acreditam que dá, porque afinal de contas, Deus já havia feito grandes milagres, Deus já havia tirado o povo de Israel do Egito, não seria problema para ele em colocar o povo na terra de Canaã. Mas 10 dos 12, os outros 10, não acreditam. E começam a reclamar e a murmurar. E então Deus diz que por causa da falta de confiança nele, depois de tão numerosas e de tão expressivas demonstrações do seu poder, Deus então diz, essa geração ficará no deserto. Vocês espiaram a terra por 40 dias. Vocês vão ficar aqui no deserto 40 anos, até que toda essa geração que ainda duvida de mim, passe. E uma nova geração, os herdeiros deste povo, possa entrar na terra de Canaã. Alguns acham que foi nesse período de 40 anos que Moisés escreveu o livro de Gênesis. Quando ele está escrevendo, por exemplo, o Salmo 90. Senhor, Tu és Deus de geração em geração, mas até quando o Senhor vai manifestar o seu juízo sobre nós? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ajuda-nos a perceber aqui no deserto que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, porque daqui a pouco o Senhor vai nos levar para Canaã. E se a gente chegar em Canaã duvidando de novo, nós vamos precisar da mesma disciplina que os nossos pais precisaram morrendo aqui no deserto. Alguns acham, portanto, que o livro de Gênesis foi escrito nessa segunda parte. Nós não temos condições de saber. Mas veja, não faz muita diferença na hora de interpretar, aliás, não faz nenhuma diferença significativa. Por quê? Se fosse escrito ainda no Egito, era um livro escrito para dizer, gente, Deus já fez coisas maravilhosas no passado. Deus já venceu reis poderosos. Deus já venceu gente muito maior do que nós, do que o povo de Israel. E Ele pode fazer isso de novo. E não precisam temer, não precisam ficar preocupados. Venham comigo para fora do Egito. Mas se Deus mandou Moisés escrever o livro lá no deserto, a mensagem só mudava um pouquinho. Ele diria, gente, calma, Deus já fez coisas muito maravilhosas. Deus já ajudou no passado. Deus já cumpriu todas as promessas. E até agora, a mensagem não mudou nada. Venham comigo para dentro de Canaã. É só isso que muda na mensagem. Então, seja qual for o momento, saiam comigo do Egito, ou entrem comigo em Canaã, a mensagem ainda é, fiquem tranquilos, nós, com Deus ao nosso lado, nós vamos vencer, não por nossos méritos, mas por causa da fidelidade de Deus, por causa do poder de Deus, nós vamos chegar lá.
E é isso então que nós precisamos ter em mente enquanto estudamos o livro de Gênesis. Ele vai nos contar a história de um Deus que está manifestando o seu poder no mundo, seja vencendo os egípcios para tirar Israel da escravidão, seja vencendo os cananeus para colocar Israel na terra de liberdade. Mas alguns olham para isso e dizem, esse Deus é arbitrário, esse Deus é preconceituoso. Onde já se viu essa guerra, onde as crianças dos cananeus e os povos cananeus perdem a terra que ali tinham? Por que Deus precisava julgar de tal maneira o Egito? Bom, para a gente entender essa explicação, a gente precisa entender o livro de Gênesis como um todo. É quando nós vemos que desde a criação, Deus estabelece um plano onde Ele vai manifestar a sua glória e todos os seus atributos. Quando o universo é criado, nós vemos a sua sabedoria, vemos a sua beleza, vemos o seu poder, vemos toda a sua capacidade de desenhar coisas perfeitas, harmoniosas e belas. Mas então o pecado entra, e ali então nós começamos a ver o cenário armado para que outras virtudes e qualidades de Deus sejam manifestas. A sua justiça na hora de condenar o pecado, a sua misericórdia na hora de tratar ainda com bondade pecadores que mereciam a condenação. E o que nós vamos ver no abrir das páginas do livro de Gênesis é que Deus armou um cenário tal que a partir de agora Ele salvará um povo que não merece salvação, porque Ele é misericordioso, e condenará um povo que merece condenação. E com isso nós veremos a sua justiça condenando culpados e a sua misericórdia salvando culpados. Não existem inocentes. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. E há uma guerra estabelecida ali entre as duas linhagens diferentes. A linhagem que recebe a misericórdia de Deus, mas é culpada. E a linhagem que não recebe a misericórdia, mas recebe a justiça de Deus e também é culpada. E a gente vai vendo essas coisas acontecendo no livro de Gênesis, quando logo de cara, Caim mata Abel. Quando, na sequência, a humanidade perversa está predominando e Deus vai salvar Noé com a sua família. Quando, na sequência, na Torre de Babel, aquela geração não quer fazer o que Deus manda e Deus lhes confunde as línguas para que eles cumpram a vontade do Senhor. Quando agora Deus chama Abraão para dizer, é através de você que eu vou abençoar todas as famílias da terra, dando a você um descendente em quem serão benditas todas as famílias da terra. E Deus se refere a Jesus aqui. No entanto, o faraó já quer destruir a linhagem, tomando Sara para si. E agora os hebreus estão lendo, falando, faraó, de faraó a gente entende. Passamos 430 anos ali no Egito. E essa batalha entre sementes é o que vai predominar ao longo do livro de Gênesis. Então Abraão tem que escapar das ameaças de Faraó, ele precisa escapar das ameaças de Abimeleque na terra de Gerar. O seu filho Isaque recebe a opressão dos filisteus, e com Jacó não é diferente. Mas com Jacó, o patriarca, que é o personagem central do texto que lemos agora, Gênesis 35, nós vamos ver que a briga já começa na barriga da mamãe. Rebeca está grávida e os dois estão se chutando lá dentro. E ela tem um momento de agonia, falando assim, para que isso, meu Deus do céu? Se é desse jeito, nem compensa. E ela recebe de Deus uma revelação. Há 2 povos dentro do seu ventre. E um deles vai ser servo do outro, porque eu amei um deles e eu me aborreci do outro. Um deles carrega a promessa, a misericórdia, a graça. Outro deles carrega a expressão do juízo de Deus contra o pecado. Jacó, que nasce em segundo lugar, que nasce agarrando o calcanhar do irmão, apesar de não ser o primeiro e não ter as expectativas culturais de carregar a bênção, é quem levará a bênção, dando uma ideia que Deus abençoa quem Ele quer e não quem merece aos nossos olhos. E Esaú, apesar de ser o filho mais velho, não herdará a bênção. A história dos 2 irmãos vai se desenrolando na Bíblia, a gente já a leu, e Jacó é um candidato bastante improvável se dependesse de nós. Nós não escolheríamos Jacó para abençoar. Mas Deus não está lidando com pessoas dignas. Ele está abençoando pessoas indignas. Não há justo, não há um sequer. Nós lemos na Escritura. Todos pecaram. E agora o que nós vemos nos capítulos anteriores é que Jacó
engana o seu irmão para roubar o direito de primogenitura, engana o seu pai com a ajuda da mãe para roubar a bênção. E aí então o irmão Esaú diz: assim que papai morrer eu te mato. E agora Jacó precisa fugir. Novamente, as duas linhagens estão em guerra. Esaú quer matar Jacó. Jacó foge e vai procurar uma esposa dentro da linhagem abençoada, coisa que o seu irmão Esaú não fez. Ele casou com as moças da terra de Canaã e se afastou ainda mais de Deus. Então, quando Jacó foge, a gente pensa que ele vai encontrar algum alívio, mas não. Ele encontra um tio que quer explorá-lo. E novamente você vê aquele que carrega a bênção, embora indigno, sendo importunado, sendo atacado com injustiças pelo seu próprio tio, que quer tirar dele o dinheiro, quer tirar dele proveito, quer arrancar dele a bênção. Nunca isso acontece, porque Deus é quem está cuidando de Jacó. Jacó foge de Esaú, Jacó foge de Labão, e depois ele vai se encontrar com Esaú de novo, e nós já lemos isso. E Deus protege Jacó, e ele se reconcilia com seu irmão, e aí então ele para na terra dos siquemitas, e aqui a gente lembra que a viagem que ele fez não foi para o lugar mais certo. Quando fugia do irmão Esaú, ele parou num lugar chamado Luz, e veio uma escada dos céus, com anjos subindo e descendo, e Jacó, que está fugindo depois de fazer coisa errada, ele para e fala assim: mas Deus está aqui? Eu não sabia. Deus vai comigo? Será que Deus vai ser capaz de não ficar lá com o meu pai, que é o detentor da bênção, mas será que Deus vai comigo enquanto eu fujo do meu irmão e vou para a casa do meu tio? E Jacó faz um voto dizendo: se Deus for comigo e voltar comigo, então eu vou adorá-lo aqui, em Luz. Mas ele chama aquele lugar agora de Betel, casa de Deus. Bet-el, casa de Deus. E então ele promete: se Deus for comigo e voltar comigo, eu vou adorá-lo aqui. Pois Deus foi com ele. Deus o trouxe de volta. Deus o poupou das investidas do seu tio Labão. Deus o poupou das investidas do seu irmão Esaú, que vinha contra ele com 400 homens. E ele não voltou para Betel. E ele foi para Siquém. E comprou um pedaço de terra lá. Ele comprou um pedaço da terra que Deus tinha dito que ia dar para ele. Bom, fica meio complicado sair criticando exatamente a atitude da compra, mas certamente é possível dizer que ele não deveria ter ido para Siquém. Ele tinha prometido, ele ia voltar para Betel. Só que aí o que acontece? Ele se estabelece em Siquém. E agora nós já estamos no capítulo 34. É mais uns 10 minutos, eu começo a pregar o texto dessa manhã. Tá bom? E aí o que acontece? Ele se estabelece em Siquém. A filha de Iná começa a fazer amizade com as moças da terra. E ela sai para ver o que as cananitas estão fazendo. Justo as cananitas que foram amargura de espírito para a avó, quando casaram com o tio Esaú. E esse é o povo que a menina foi lá olhar. E isso sugere uma tal intimidade que a moça vai sozinha. E acaba sendo violentada e tornada impura por um dos príncipes da terra, de nome Siquém. E aí nós vamos ver que Jacó não se manifesta. Aquele homem que estava no lugar onde não devia estar, não faz nada do que devia ter feito. E você começa a olhar e falar: Jacó, misericórdia Jacó. Você peca enfiando o pé na jaca e abrindo o dedo. A moça é tua filha, Jacó, você não vai fazer nada. E o Jacó não faz nada. E aí os irmãos de Diná, os demais filhos de Lia, que é a esposa que Jacó não ama, e tem mais outros problemas aqui, né, que a gente nem quer ficar levantando, eles resolvem tomar uma atitude. E falam para os habitantes da terra que eles precisavam se marcar como pessoas que pertenciam ao povo de Deus, circuncidando-se. Eles tratam um sinal sagrado para Deus de maneira leviana e como uma estratégia imoral para vencer uma guerra por meios ilícitos. E aí quando os siquemitas aplicam sobre si o sinal da circuncisão, Simeão e Levi vão lá e passam todos a espada. Erradíssimo. Mas o que é pior, os outros filhos de Jacó vão lá e pegam todos os tesouros e aproveitam e fazem a festa. Mais errado ainda. Termina o capítulo 34 com o Jacó dizendo assim: olha o que vocês me fizeram. Será? Será que foram os filhos? Ou será que foi o Jacó que desde o princípio tinha que ter voltado para Betel e não para Siquém? Será que foi o Jacó que deveria ter orientado a Diná: minha filha, não se mistura com esse povo não teme a Deus, não sai para ver o que eles têm para mostrar, concentre-se em ver o Deus que eu estou te apresentando.
Será que faltou a Jacó a dignidade de se apresentar para defender uma filha que ele parece não amar muito? E depois que os seus filhos resolvem agir erradamente por causa da omissão do pai, o pai nem se preocupa em dizer, eu acho que eu falei com vocês porque eu não os ensinei direito, mas ele diz, vocês acabaram com a minha vida, vocês me fizeram odioso diante dos olhos desse povo. E aí quando você termina o capítulo 34 de Gênesis, sabe o que você tem? Você tem todo mundo errado, todo mundo desmoralizado. A Diná, violentada, pobre moça, tornada impura pela atitude de um incircunciso que a possuiu. Jacó, errado, não levou o povo para Betel. Simeão e Levi, errados, violaram a circuncisão como sinal do pacto e usaram isso como uma estratégia de guerra imoral. Os demais irmãos, errados, porque aproveitaram a circunstância e saquearam todos os siquemitas. Está todo mundo errado aqui. Pronto. É nessa hora que o capítulo 35 ganha sua força. E o primeiro versículo que eu queria ver com você é maravilhoso. Disse Deus a Jacó. Gente, o Jacó está todo errado. Não tem um pingo de virtude nele aqui. E Deus vai chamar o Jacó e falar, Jacó, eu não acabei com você ainda. Não no sentido de, não terminei de exterminar você, mas no sentido de, o meu trabalho na sua vida ainda não está terminado. Então Deus chama Jacó e fala assim, levanta daí, sobe a Betel e habita ali e faz ali um altar. Gente, por que eu precisei gastar tanta tinta para trazer você até o capítulo 34 e mostrar a miséria do capítulo 34? Porque é maravilhoso ver Deus, depois de tanta besteira, tanto erro, tanto pecado na família de Jacó, chegar em Jacó e falar assim, sai daí, vai para lá, onde você devia ter ido, e vai me adorar. Você consegue entender? Eu não sei o que você já aprontou na sua vida. Eu não sei se dá vontade de você olhar para Jacó e falar assim, Jacó, você me representa, esse cara sou eu. Eu não sei se você já aprontou tanta coisa que você diz assim, eu entendo. Eu já fiz tantas escolhas e tantas escolhas que agora, até para começar a desatar o nó das besteiras que eu fiz na minha vida, eu não sei nem por onde que eu começo. Foi assim que nós expusemos o texto de Gênesis 34 no domingo retrasado. Quando dissemos, o que falar para o Jacó fazer numa situação dessa? A gente nem sabe que conselho dar. Já tem tanta coisa errada uma em cima da outra, que a gente nem sabe por onde começa. Sabe por onde começa? Deus começa. E essa é a resposta maravilhosa. Deus chama pecadores. Ele diz, vem cá me adorar. Porque a questão não é o seu mérito, mas é a minha misericórdia. A questão não é o que você é capaz de fazer, mas é o quanto eu sou capaz de te amar. O quanto eu sou um Deus perfeito e quero você para mim, apesar de toda a sua indignidade. Há aqui uma manifestação clara, emocionante, de como Deus não está chamando um super-herói da fé. Um homem que exibiu virtudes maravilhosas. Não, é um homem com grandes, sérios defeitos. Mas que é o patriarca do povo de Deus. E Deus o chama e fala assim, vai lá para Betel, vai lá fazer o que você devia ter feito desde o começo. E é curioso aqui, meus irmãos, porque quando Deus chama Jacó para ir até Betel, é quase como se Deus tivesse num ímã de geladeira uma foto do Jacó fazendo o voto, sabe? Naquela época em que ele, naquele lugar em Betel, vendo a escada com anjos subindo e descendo, ele coloca a pedra que ele usou como travesseiro, derrama o azeite que ele levou para a viagem e diz, eu vou voltar para adorar a Deus aqui. Mas já se passaram cerca de 27 anos, Deus já fez tudo o que tinha prometido e o Jacó não fez nada do que tinha prometido. E aí Deus chega e fala assim, Jacó, a nossa história não acabou, vai fazer o que você me prometeu. E essa parte também para mim é muito tocante e importante, por quê? Porque todos nós também fizemos votos, ou pelo menos a maior parte de nós. Nós também dissemos algum dia diante de Deus, que nós seríamos cristãos que confessariam o seu nome.
que estariam reunidos dominicalmente como povo de Deus, congregando para que pudéssemos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Nós também dissemos que haveríamos de dar testemunho ao mundo, de evangelizar, de ser sal e luz nesta terra. Nós também dissemos que cuidaríamos uns dos outros com as nossas contribuições à casa do Senhor, com as nossas orações, com o nosso serviço. Pode ser que haja alguém aqui que anda bastante esquecido desses votos. E bastante enrolado na vida, como Jacó estava no capítulo 34. E Deus pode estar chamando você do mesmo jeito para dizer, lembra lá do que foi que você prometeu? Vem cá me adorar. Vem cá cumprir o seu voto. Porque eu ainda sou um Deus fiel, um Deus de graça e de misericórdia. E eu estou chamando você de volta. Você ainda não fez o que precisa, mas eu estou aqui. Não que Jacó não tenha recebido consequências por causa de seus erros. Olha a sua filha como está ferida. Olha os seus filhos como estão, não é? Com até dúvidas sobre como proceder. Olha como há algum impacto desse pecado na casa do patriarca. Mas Deus, que é o personagem central dessa narrativa, está chamando Jacó, está chamando essa família toda torta, toda errada, está chamando esse povo para adorá-lo, está se prontificando a receber o culto dessas pessoas. Não, em momento algum Deus está validando aquelas atitudes, mas com sua graça e misericórdia, Deus está chamando aqueles que Ele mesmo escolheu para que o sirvam e o adorem. Isso vem numa sequência, meus irmãos. O que aconteceu com Abraão no Egito? Ele falhou. Ele disse que a Sara era irmã dele. Ele errou. O que aconteceu com Isaac na terra dos filisteus? Falhou. Também disse que a Rebeca era irmã dele. O Abraão foi perfeito e a resposta é não. Isaac foi perfeito e a resposta é não. Jacó foi perfeito e a resposta é não. E Deus? E a resposta é Deus jamais falhou. E é para Ele que nós precisamos olhar. E é para Ele que os israelitas precisavam olhar. Quer fosse na hora de sair do Egito, quer fosse na hora de entrar em Canaã. Vocês estão servindo a um Deus, que é o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Vocês são indignos, como Moisés é indigno, como eu e como vocês que nos ouvem hoje. Mas Deus é perfeito, Deus é fiel, Deus é misericordioso. E sabe o que acontece? Novamente com esse chamado, Deus traz Jacó para uma retomada. E o Jacó que de vez em quando acorda para a vida. Lembra que ele acordou quando percebeu que os irmãos de Lia e de Raquel o olhavam com maus olhos? E ele chamou as duas esposas e disse, os seus irmãos já não olham para mim com boa cara, vamos embora daqui? Vamos fazer o que Deus mandou? E ele assume liderança de quando em quando, pois o que você vai ver aqui na passagem em sequência é, no verso 2, então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam. O Jacó que não falou nada quando a Diná foi violentada. O Jacó que não falou nada quando o rei Amor, com H, veio pedir para que ela casasse com o príncipe Siquém. O Jacó que não falou nada para os filhos, a não ser, olha a besteira que vocês fizeram, me tornaram odioso aqui. Agora o Jacó fala, bora adorar a Deus em Betel. Ou seja, a misericórdia de Deus chama Jacó de volta para cumprir os seus votos. A misericórdia de Deus faz acordar um homem que está adormecido e que com isso está dando toda ocasião para que o pecado prolifere na sua família. A misericórdia de Deus desperta um Jacó adormecido. E o que Jacó vai dizer? Ele vai dizer, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Aí você diz, oi? Como assim? Bom, você sabe que Raquel, quando saiu da casa de Labão, resolveu pegar os terafins, as pequenas estátuas de deuses que eram de seu pai Labão. Nós não sabemos exatamente a razão, se porque aquelas imagens eram de ouro e ela quis pegar uma indenização pelo pai que a explorou financeiramente, se era um jeito de impedir que o pai, consultando aqueles ídolos, fosse capaz de saber da sua localização, se era um jeito de continuar num culto idólatra do qual ela ainda não estava completamente liberta, nós não sabemos. Mas o fato é que quando Labão encontra Jacó, inclusive, Jacó não sabe do que está acontecendo, e Labão apalpa todas as tendas e todas as mochilas ali para tentar encontrar os ídolos e não encontra, porque a Raquel sentou-se nos dias das suas regras em cima dos ídolos. E isso já era uma coisa que ídolo nenhum ia gostar,
porque ia mostrar que o tratamento que ele recebeu foi extremamente desrespeitoso. Mas se o ídolo foi desrespeitado assim por Raquel, o que é que ele está fazendo lá ainda? Esse tanto de tempo depois que eles vieram embora. Anos se passaram, provavelmente de 7 a 10 anos. E o que é que eles estão fazendo lá? E por que que o Jacó não mandou os ídolos irem embora ainda? E pode ser inclusive que tenham sido ídolos da terra, já que a família dele tem intimidade com as pessoas da terra. Então agora, no meio daquele sofrimento, no meio daquela situação em que uma filha está violentada, 2 filhos estão indignos, todo mundo em volta quer pegar Jacó e a sua família e mandar matar, porque foram muito desonrosos, Jacó finalmente entende, opa, peraí, minha sobrevivência está em adorar a Deus. Deus está me estendendo a mão. Deus está me chamando para cultuá-lo. Família, vamos acabar com isso. Vamos jogar fora os deuses estranhos. E aí então ele ainda diz, para que eles se purifiquem e troquem as vestes. A palavra purificar aqui tem a ver com a ideia que Moisés mais tarde vai regulamentar no livro de Levítico sobre a pureza para adorar a Deus. Quem tocava num cadáver ficava impuro. Quem tocava numa mulher no dia das suas regras ficava impuro. Não é uma impureza necessariamente pecaminosa, mas é uma impureza de adoração. Para não comparecer diante de Deus com aquelas coisas que são tão típicas da humanidade e que impedem um culto tão perfeito quanto aquele que o Deus perfeito requer. Nós vimos isso aqui quando estudamos o livro de Levítico. Mas a impureza é algo que aconteceu, por exemplo, com Diná. Que culpa ela teve na situação? Bom, ela estava no lugar onde não devia, mas isso é bem diferente de dizer que ela desejou o que lhe aconteceu e que ela foi responsável por isso. Bom, então, a palavra que Moisés inclusive usa para dizer que o príncipe desonrou Diná é a ideia de que o príncipe tornou Diná impura. E agora então todos precisam se purificar, porque eles estão no meio do povo que contamina. Eles estão no meio de um mundo oposto a Deus, e eles precisam se purificar. E eles precisam lavar as vestes para se aproximar novamente do Senhor. Quem precisa se lavar de quê? Bom, Diná precisa se purificar do que lhe aconteceu. Simeão e Levi estão com as mãos sujas de sangue, e os demais filhos de Jacó estão todos com as mãos sujas de injustiça. Então agora eles não podem simplesmente aparecer diante de Deus para adorar como se nada tivesse acontecido. Eles entendem a oportunidade, e é maravilhosa a oportunidade que Deus lhes concede, mas é preciso haver purificação. Uma coisa é cantar eu venho como estou, outra coisa muito diferente é dizer eu vou ficar como estou e o Senhor vai ter que me engolir. Deus recebe pecadores que estão no fundo do poço, Deus recebe gente como a família de Jacó, mas Ele recebe pessoas que entendem que precisam se lavar de seus pecados no sangue do Senhor Jesus Cristo. E que precisam de purificação, de arrependimento, de uma vida nova, de novos hábitos, de voltar ao cumprimento de votos que foram abandonados. Deus está com as mãos estendidas, mas Ele ainda é um Deus justo, Ele ainda é um Deus santo, Ele ainda é um Deus que abomina o pecado. E essa purificação é necessária. Então agora a família se achega. E Jacó, então, vai dizer, lancem fora os deuses. Foi por causa disso que nós cantamos, não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Nós viemos aqui adorar, mas nós não devemos ter em nosso coração um outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. E aí então, quando segue falando com a sua família, Jacó diz que vai fazer ali um altar ao Deus que lhe respondeu no dia da sua angústia. Qual era a angústia? Estou indo embora com uma mão na frente, a outra atrás, saindo de Berseba, deixando meu pai Isaque para trás, um irmão Esaú bravo comigo que quer me matar, e indo para Padã Arã em busca de uma esposa, sem saber o que vai me acontecer. Meu travesseiro é uma pedra. E aí, então, naquele dia de angústia, Deus aparece a Jacó. E Deus diz, eu vou com você. E Jacó então faz o voto. E Deus que apareceu a ele no dia da angústia, de fato cumpriu tudo o que prometeu. Jacó não cumpriu, mas Deus cumpriu a sua parte. Jacó foi infiel, mas Deus foi fiel. E a Escritura diz que quando somos infiéis, Deus permanece fiel, porque de maneira nenhuma Ele pode negar a si mesmo. E então a questão é que Deus é fiel não a nós, porque nós não cumprimos a nossa parte do trato. E nós sequer estamos em condição de igualdade diante de Deus, nós somos pecadores, Ele é puro e santo, mas Deus é fiel a si mesmo. Ele disse que faria, e Ele fez. E Ele fez não porque Jacó merecia, mas porque Deus jamais perderá a sua perfeição.
E então Jacó diz, o Senhor me acompanhou no caminho por onde andei. Foi por isso que você e eu cantamos, cada estrada em que eu andei, eu pensei que daria certo. Mas toda a terra em que eu habitei terminou em um deserto. Deus me achou em trevas, mas Ele disse, haja luz. Deus me achou em guerras, mas Ele disse, haja paz. Se tem alguém que podia concordar com essa música e cantá-la com lágrimas nos olhos, esse alguém era Jacó. Fiz muita besteira nessa vida, mas olha como Deus me segurou pela mão. Deus me segurou quando eu enganei meu irmão e fugi de Berseba para Padã-Arã. Deus me segurou quando meu tio quis me roubar e primeiro me enganou dando uma noiva e depois tentou me enganar roubando o meu salário. Deus me sustentou quando eu fugi e o meu tio veio atrás de mim doido para me matar e matar toda a minha família. Deus me segurou quando o meu irmão Esaú veio ao meu encontro com 400 homens. Deus me segurou quando os meus filhos fizeram aquela besteira e os habitantes de Canaã me tinham por odioso. Eu preciso adorar esse Deus. Será que você consegue cantar com Jacó? Já passei por muitos lugares, mas Deus me sustentou. Já aprontei algumas porque eu sou imperfeito e pecador. Já fui infiel muitas vezes, mas o Senhor permanece fiel, sustentando a minha vida. Então, meus irmãos, Jacó faz isso. E o verso 5 diz que o verso 4, que ele manda que a sua família tire os brincos. Gente, isso significa que a idolatria não estava nem escondida, ela estava explícita. Os brincos de argola, não é problema usar brinco de argola hoje, tá? Desde que você não compre ele no santuário de Quemos e de Moloque. Tá certo? Pode usar brinco de argola, não é coisa de Satanás aqui, fique tranquilo. Mas aqueles brincos que aquelas pessoas usavam naquele contexto, não eram simplesmente um brinco de argola. Era um brinco dedicado aos deuses. E isso estava explícito, todo mundo estava vendo. Só estava faltando era a vontade. E no meio da situação de crise, o Deus de toda misericórdia chega para Jacó e fala, é a hora de acabar com isso. Jacó sabe muito bem o que precisa ser feito. Será que enquanto eu estou falando aqui nesta manhã com você, você não sabe muito bem do que é que precisa ser feito na sua vida para você parar de desagradar a Deus e trazer miséria e desolação sobre si mesmo com as suas atitudes? Será que enquanto falo, você não está olhando e dizendo assim, há algo na minha vida que está assumindo proporções que não devia, que está se tornando o meu ídolo, que está se tornando aquilo que me rouba de Deus, que me afasta de Deus, que está sendo algo que eu não deveria fazer, que eu não deveria entesourar, que eu precisava me livrar imediatamente. Deus está chamando você e eu ao arrependimento nesta manhã para largarmos estas coisas, meus irmãos. Jacó, apesar de tudo, apesar de ser esse homem miserável que a gente viu aqui, ele entendeu o recado. E essa é a marca do patriarca. É aqui que a gente devia prestar atenção. Não quando ele foi herói, não porque ele fez isso, não porque ele fez aquilo, não porque a sua família foi a melhor de todas, não porque os seus filhos deram todos os exemplos possíveis e imagináveis, mas porque quando Deus buscou ele na sua miséria, ele respondeu com arrependimento e com fé. E ele sai daqui, e ele vai para Betel, e ele vai adorar. Vai fazer besteira ainda, é pecador. Mas quando Deus chama, quando Deus fala com Jacó, ele responde. Deus está falando com você esta manhã, você vai responder. Deus está pedindo a você que largue um ídolo, que largue um pecado, você ouvirá. Nós precisamos nos lembrar disso, meus irmãos. Bom, Deus vai ajudar Jacó nesse processo. O verso 5 diz que Jacó partiu e o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas. Por quê? Porque se Jacó está saindo de viagem, ele está um pouco desprotegido, porque ele não está com o seu acampamento montado, ele não está com as suas defesas preparadas estrategicamente, ele está mais suscetível a ataques inimigos. E podia bem ser a hora em que os cananeus diziam, ah lá, o cara que fez tudo aquilo para a gente está tentando escapar, é agora que a gente pega. Mas não, Deus faz infundir o terror no coração dos povos que queriam se vingar de Jacó. O que é surpreendente, esse Deus que está controlando todas as coisas e que não está permitindo sequer que os pecados de Jacó e de sua família atrapalhem os seus planos, não permitirá até mesmo que a fúria das nações pagãs atrapalhem os seus planos. Que coisa surpreendente, que declaração magistral do poder de Deus, entender que Deus não controla apenas a mim e a você, mas Deus controla todas as pessoas do universo.
Ele quem endureceu o coração do faraó no Egito. Ele é quem colocou o terror aqui nas nações cananeias para que não atacassem Jacó. O quanto Deus abençoa, chama, perdoa e protege esta família de Jacó é algo absurdamente surpreendente. E era para isso que aqueles hebreus, quer estivessem no Egito, quer estivessem no deserto para entrar em Canaã, precisavam olhar. Nós vamos chegar lá, mas não é por nossa causa. Nós não precisamos olhar para nós devemos olhar para Deus e para as suas promessas. Deus disse que abençoaria Abraão, Isaque e Jacó, que faria deles uma grande nação e que daria a eles a terra de Canaã. E nós estamos aqui no Egito e Deus está nos mandando de volta. Vamos com Ele, porque nós não valemos nada, nós não somos nada, mas Ele é fiel, vivamos pela fé. E o que acontece? Por causa dessa proteção divina, Jacó consegue chegar, diz o verso 6, ele chega à luz chamada Betel. Lembrando que Moisés aqui está nos fazendo recordar que foi o próprio Jacó quem mudou o nome daquela cidade. Ele e todo o povo que com ele estava. Lembra? Ele falou que ia sozinho, mas que se Deus o fizesse voltar, ele ia adorar ali. E agora ele volta com uma grande multidão. Ele foi capaz de dar de presente para o seu irmão Esaú um rebanho de 550 animais, que era um tipo de presente que reis recebiam de cidades inteiras, e muitas vezes as próprias cidades não conseguiam dar aos reis. Jacó estava mais rico que um rei. E ele vai então até Betel agora. E podemos imaginar aqui que ali ele finalmente cumpre os votos, que ele sacrifica os dízimos do seu rebanho, que ele entrega ao Senhor aquilo que ele prometeu. E ele não faz isso por causa dos seus próprios méritos, mas ele faz isso por causa da misericórdia de Deus. Se você está conseguindo honrar ao Senhor, e devia fazê-lo, se você está cumprindo os seus votos de membresia, e devia fazê-lo, não há mérito algum na sua parte ou na minha, nós estamos fazendo isso porque fazemos mais do que o nosso dever e obrigação, somos indignos, mas Deus é fiel. E aí então Jacó, cumprindo o seu dever, vai dar aqui uma nota muito interessante. O verso 8 vai nos dizer que morreu Débora, a ama de Rebeca. Eu vou falar mais sobre isso hoje à noite, quando eu vou pregar sobre a segunda parte do capítulo 35. Mas o que é curioso aqui é a ama de Rebeca, ou seja, a mulher que tomou conta e possivelmente amamentou a própria mãe de Jacó. Ela morreu e foi enterrada junto com o carvalho no pé de Betel. Quem está em Betel agora é o Jacó. E se a ama da Rebeca foi enterrada em Betel, é porque ela estava no acampamento de Jacó. O que é que ela foi fazer lá? Moisés não contou. Mas nós podemos especular que, estando em Betel, em algum momento, Jacó foi até Hebrom visitar o seu pai, Isaque, e chegou lá, possivelmente, mamãe não estava mais. Mamãe já tinha morrido. A morte de Rebeca não é contada aqui. E o fato de a morte de Rebeca não ser contada, beira a crueldade. Você já viu algum pai, alguma mãe fazendo isso? Imagina que eu estou querendo dar uma bronca danada no Davi. Mas eu sou passivo-agressivo. E ao invés de falar, Davi, por que você não fez a tarefa, seu miserável? Eu chego e falo, Carolina, como você é uma filha que me dá orgulho, fez toda a tarefa. Como o papai está orgulhoso de você? Oi, Davi. Percebe a bronca? A omissão, às vezes, grita. E aqui o que grita é você contar de onde foi enterrada e como que morreu a mãe, a ama da Rebeca, e a Rebeca mesmo, a gente não fica sabendo. E por que houve essa censura aqui? Porque apesar de tudo, mesmo sendo um usurpador que gruda no pé do irmão, alguém que rouba a bênção, com a primogenitura com um prato de lentilha, rouba a bênção vestindo pele de carneiro, o Jacó quer a bênção. E ele está seguindo ao Senhor. A Rebeca, que tinha mais responsabilidade ainda de aguardar em Deus, porque Deus falou com ela, agiu também de maneira errada e recebeu uma censura aqui. Ela ajudou o filho a enganar o pai, ela mentiu para o marido, e aí então o sepultamento dela aqui não nos é comunicado. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje à noite. Mas aqui também há uma ideia interessante, a ideia da peregrinação de Jacó. Ele não tem mais a mãe, ele resolveu trazer a ama, ele resolveu trazer a nona, aquela que fez o papel de vó, para morar junto com ele ali. E as coisas começam até a se ajeitar ali. É possível que ele tenha mandado buscar a ama nessa época. E o texto termina. E aqui a parte talvez
o fechamento da história, quando ele chega e aparece ali, e no verso 10, Deus lhe diz, o teu nome é Jacó. Deus aparece de novo a Jacó, como já tinha aparecido antes, mas agora você não vai se chamar Jacó, mas Israel. A gente já sabe, Deus já tinha feito isso. Deus já tinha mudado o nome de Jacó para Israel. Isso aconteceu lá atrás. E por que Deus fala de novo? É porque, às vezes, quando a gente faz uma besteira grande, a gente quer saber que tudo está no lugar que estava antes da besteira ter sido feita. É como se Deus dissesse, Jacó, você estragou tudo, mas eu não deixei estragar nada. E toda aquela nossa conversa continua de pé. E apesar de tudo que Jacó aprontou, Deus está dizendo, Jacó, eu não mudei com você. E aí, então Deus fala as mesmas coisas. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ser fecundo, multiplica-te, uma nação, multidões de nações sairão de ti, reis procederão de ti, a terra, a descendência. Ou seja, Deus faz a Jacó todas as promessas que havia feito a Abraão, todas as promessas que havia feito a Isaac. E é curioso, meus irmãos, porque Abraão caminhou 3 dias com Isaac até o Monte Moriá para oferecer um sacrifício. E depois daquele sacrifício, que ele não sacrifica Isaac, mas um cordeiro naquele lugar, Deus aparece a Abraão e faz uma confirmação de todas as promessas que tinha feito antes. E agora o que acontece? Jacó vai fazer o seu sacrifício, lá em Betel. Ele não vai até Betel do jeito que Abraão foi até Moriá, mas ele chega lá. E ele agora oferece um sacrifício. E agora Deus aparece a ele e confirma todas as promessas novamente. Bom, Deus está nos chamando para vir adorá-lo, Deus está nos chamando para cumprirmos os nossos votos, Deus está nos chamando para fazer o nosso sacrifício de louvor e de adoração. E sabe o que ouvimos do Senhor quando comparecemos diante dele? É Ele renovando para nós as suas promessas, demonstrando a sua fidelidade contínua a cada momento, e Ele nos chamando à obediência e à fidelidade. E o final da história, então, aqui, pelo menos dessa sessão, é que Deus fala com Jacó e ascende aos céus. E o que você vê no final do capítulo 34 é um cenário de um Jacó perdido, frustrado, cheio de problemas, longe do lugar onde deveria estar, com os filhos odiados na vizinhança, com uma filha violada, impura, sem liderança. E você vê Deus aparecendo para Jacó, e 15 versículos depois o que você vê é um líder que purificou a sua família, que tirou os brincos das orelhas do povo, que jogou fora os ídolos, que veio até o lugar onde Deus lhe apareceu, que sacrificou, que entregou os dízimos, que enterrou a nona, que fez tantas outras coisas e que recebeu a renovação das promessas de Deus. Sabe por que a gente vai dar certo? É por causa de Deus, não é por causa de nós. Sabe por que a gente vai entrar em Canaã celestial? É por causa de Deus, não é por causa de nós. E se você acha que já estragou tudo e já acabou com tudo, deixa eu contar um negócio para você. Você precisa conhecer esse Deus aqui, ó. O Jacó fez força e não conseguiu atrapalhar os planos de Deus. O seu pecado também não é capaz disso. Eu não sei que buraco você se meteu, mas tem saída, viu? Tem saída. Glória a Deus por isso. E sabe qual é a saída? A saída é simples. Vem cumprir teus votos. Vem para a casa de Deus, vem adorar, vem louvar esse Deus que é fiel, vem se apresentar com todas as suas mazelas, mas vem dizer, Senhor, eu estou aqui. E vem desfrutar da misericórdia e da fidelidade desse Deus maravilhoso. É isso que esse texto aqui nos ensina. Deus cumpre promessas, apesar de nós. Os israelitas tinham falhado, estavam há 40 anos no deserto, lamentando a sua rebeldia contra o Senhor, mas ainda haveriam de tomar posse da terra prometida por causa da fidelidade de Deus. Deus é misericordioso, mesmo quando erramos. Ele nos chama à purificação, Ele nos chama ao abandono da idolatria, Ele nos chama ao cumprimento dos nossos votos. E sabe o que é bom e maravilhoso? Daqui a pouquinho a gente vai ler o desfecho da história do Jacó, e já vai começar a ler a história do José no capítulo 37. E sabe o que a gente vê? Que é uma história de vitória e de bênção. Não é por causa do Jacó, não, mas é por causa de Deus. Irmãos, isso tudo nos leva a prestar muita atenção nas consequências do pecado. Olha quanto Jacó sofreu, e a tentar evitá-lo ao máximo. Isso nos leva a prestar muita atenção, mais ainda, na fidelidade de Deus. Deus nos ama,
E quando Jesus diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e ele lhes dá a vida eterna e ninguém as arrancará de sua mão, quer dizer que nem a gente vai ser capaz de pular. Isso não é autorização para a gente sair pecando à vontade, mas é um chamado ao arrependimento, é um retorno ao cuidado paternal e misericordioso do Senhor. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Eu não sei se tem alguém te odiando como odiaram Jacó. Eu não sei se tem um pecado na sua família como tem o de Simeão e Levi na família de Jacó. Eu não sei se tem uma tragédia na sua vida como a tragédia de Diná. Eu não sei se você está omisso como Jacó e não andou fazendo nada do que devia. Eu não sei se tem um voto pendente na sua vida como o voto de ir até Betel e adorar. Mas eu sei que Deus está te chamando hoje para parar com isso, voltar, adorar e experimentar a renovação da bênção dele na sua vida. Não perca a oportunidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar para encerrar o culto, meus irmãos. Tu és fiel, Senhor. Pleno perdão tu dás, que segurança. E aí então, nós vamos cantar a primeira e a terceira estrofe. Por favor, nosso tempo já avançou um pouquinho. E em seguida, então, nós vamos encerrar.